Fala pessoal, aqui quem fala é o professor João. Eu vou ministrar a matemática do sexto ano aqui para vocês e eu pretendo aqui, nessa série de vídeos, né, finalizar todo o conteúdo do ensino fundamental e todo o conteúdo do ensino médio de matemática, certo? Com vocês aqui, tirando as dúvidas, né, deixando o conteúdo mais acessível para que vocês consigam entender melhor, da melhor forma. Essa série, né, de videoaulas estão destinadas, né, a pessoas que não tiveram uma base muito boa e querem rever os conteúdos, ao pessoal que tem realmente muita dúvida, né, que nunca conseguiu aprender matemática básica, que é como eu sempre digo, né, matemática básica não necessariamente é a matemática mais fácil, mas é a matemática mais importante para a gente entender todo o restante do conteúdo. E para crianças, né, que estão vendo aqui meu vídeo agora, que estão, né, nessas respectivas séries, né, e querem tirar as dúvidas, né, e entender a matemática de forma mais didática, certo? Então vamos começar aqui. Bom, a gente começa aqui mostrando todos os conteúdos que é visto normalmente na matemática do sexto ano, que são sistemas de numeração, cálculo com números naturais, figuras geométricas, múltiplos e divisores, a forma fracionária dos números racionais, a forma decimal dos números racionais, ângulos e polígonos, comprimento e área, massa, volume e capacidade. Então, todos esses conteúdos vão ser os temas abordados, né, nas nossas aulas, né, dessa série aqui, nessa playlist aqui, para vocês. Vale, né, ressaltar aqui que tudo que a gente vai ver está baseado no regulamento da BNCC, a famosa BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, para que vocês consigam desenvolver o raciocínio lógico, resolução de problemas e compreender mais, se engajar mais, né, na linguagem matemática, para que principalmente as pessoas que têm muita dificuldade e até mesmo as pessoas que querem seguir na área da matemática consigam entender melhor a base. E uma curiosidade aqui, para quem, claro, se interessa, eu dou a sugestão, né, de olhar os vídeos, né, do canal relacionados à matemática universitária, porque lá eu vou colocar um conteúdo bem mais alto, né, mesmo para as crianças que estejam me assistindo agora e se interessem, vocês podem olhar lá, certo? Eu também tento ser muito didático, né? Claro, é um conteúdo de um nível mais alto, mas vale a pena conferir caso você tenha curiosidade, né? Caso você realmente se interesse, certo? Mas como curiosidade aí, eu estou usando como base aqui para vocês A Conquista da Matemática do sexto ano, o livro do Giovanni Castrucci, certo? Como referência. Enfim, não vou me delongar muito nisso aqui não, certo? É só para quem se interessa mesmo. Vamos seguir aqui. Aqui eu dei um panorama geral do sistema de numeração vistos no mundo afora. Eu não vou me debruçar muito nesses sistemas aqui de numeração, porque a gente vai praticar com questões, né? Na próxima aula, a gente vai fazer alguns exercícios que são relacionados, né, a essas regrinhas aqui que tem aqui, né? Mas basicamente, o sistema egípcio ele usa essas regras aqui, né? Ele tem algumas figuras, né, para representar os números que eu vou mostrar daqui a pouco. Mesma coisa para o babilônico, a gente tem aí o cravo e o asna, e o sistema romano, que é aquele que a gente conhece da história, né, que tem o século XXI, por exemplo, que é aquele Vzinho, o I, né, que é 1, e por aí vai, né. E sistema de numeração é basicamente um sistema de símbolos para representar quantidades. Então, quando a gente tem 4, o número 4, isso não significa nada, né? Mas quando a gente diz que são 4 unidades de maçã, por exemplo, então isso quer dizer que eu tenho maçãs, certo? Então isso já é uma simbologia para representar uma quantidade específica, né? O número por si só não significa nada, mas quando a gente dá um significado a ele, aí ele passa a ter sentido, certo? Então são basicamente símbolos. Vamos seguir aqui. Aí aqui são as letras, né, e símbolos, imagens, né, que a gente simboliza os números, né, para cada sistema de numeração. O egípcio são essas figurinhas aí, que cada uma significa um número diferente, né? Mesma coisa para o babilônico, a gente tem os cravos aqui, né? E o asna ali.
e o sistema de numeração romano, que já é um pouco mais conhecido hoje em dia, né? Que a gente tem esses números aí representando essas unidades. E aqui a gente chega no nosso sistema de numeração, que foi originado, né, do sistema indo-arábico, né? Que é aquele sistema que você separa os números de 10 em 10. Eles são feitos, né, são produzidos a partir de coleções de 10 números, ok? Por exemplo, se a gente tiver o número 35, aqui, ó, ele pode ser escrito como sendo 30, ou melhor, 3 vezes 10, né, mais 5. Olha aí, eu consegui separar, de fato, em uma coleção de trios aqui, 10 ao todo, né? Então, eu tenho 10 trios, 30, mais 5 unidades, 5 vezes 1. Então, a gente consegue separar no nosso sistema de 10 em 10, em coleções de 10, em compêndio de 10, que são listas, certo? São conjuntos de coisas. E, baseado nisso, a gente começa toda a história, né, dos números por um conjunto primitivo, um conjunto inicial, chamado conjunto dos números naturais, que é o que são os números que a gente usa para fazer conta de objetos, né? No número, esse conjunto é extremamente usado para você contar dinheiro, para você contar números de pessoas, né? Eu tenho 5 pessoas, 6 pessoas, eu tenho 5 reais, então é a mesma ideia, certo? Os números naturais são usados, são os primeiros números feitos, né? Definidos, né? Pelos matemáticos para a gente contar as coisas, né? E a gente denomina esse conjunto com esse nzão aqui, ó. É um nzão, né? Para a gente representar esse conjunto, essa coleção de coisas, né? E a gente começa pelo 0, certo? O 1, o 2 e o 3 e assim sucessivamente. E aqui, só por questão de curiosidade, esse n com asterisco, ele quer dizer que é o conjunto dos números naturais, exceto, ou seja, tirando o 0. Por isso que eu não incluí o 0 aqui, ó. Ele já não está mais nesse conjunto, porque aqui eu tenho um asterisco e esse asterisco ele exclui o 0. E para a gente conseguir, né, para as pessoas conseguirem organizar esses números, a gente criou uma reta numerada. A gente, de forma geométrica, de forma figurativa, né, com figuras, a gente conseguiu expressar esses números por meio de uma retinha. E essa reta, ela tem origem aqui no 0. Ó. Então a origem dela é aqui. Por isso que não tem, por isso que eu não coloquei nada ali na esquerda, porque não tem nada mesmo, certo? É basicamente uma semi-reta, né? Ela tem começo, mas não tem fim, né? Porque os números naturais ele vai até o infinito, certo? Ele não tem fim aqui, ele é infinito. Então aqui a gente tem a nossa origem. A origem de tudo começa pelo 0 e a gente vai indo para os outros números aqui. Basicamente essa reta numerada, além, é claro, de representar essa sequência de números, né? Ela também nos diz a distância que cada número está dessa origem. Então a gente consegue estabelecer uma ordem, né? Uma ordem entre esses números aqui, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma distância do 1 até o 0 de uma unidade. Do 2 até o 1 eu tenho uma unidade de distância, né? Do 0 até o 2 eu tenho 2 unidades de distância. E assim sucessivamente, né? Aqui é para a gente conseguir dizer as distâncias, né, entre o número e a sua origem, né? E, consequentemente, a partir disso, a gente consegue estabelecer uma relação de ordem, né, nos naturais, entre esses números aqui, né? E essa relação de ordem é bem simples. É basicamente para mostrar que esse 2 aqui, ele tem uma distância maior para percorrer para chegar no 0. O 1 não. O 1 ele tem uma distância menorzinha, é só 1. O 2 não, são 2 unidades. Então isso quer dizer que o 2 ele é maior, ele demora mais para chegar no 0. Então ele é maior que 1. Aí aqui, esse símbolozinho aqui, eu vou dar uma dica para vocês, que é o seguinte. Aqui, ó, essa aberturazinha que a gente tem aqui, ela indica que esse número que está aqui na esquerda, ele é maior que o que está na direita, certo? Se eu colocasse 1
aí o biquinho para cá e 2, isso quer dizer que 1 é menor que 2. Quando a gente tem um biquinho fechado, quer dizer que esse número bem aqui, ele é menor que esse, certo? Que esse aqui da direita. Basicamente isso. O 4, por exemplo, 4 ele é menor que 5. Ou 5, olha a aberturazinha aqui, ó. 5 maior que 4. Então é isso, certo? É basicamente essa dica aqui para vocês que eu tô dando aqui. E a gente tem esses outros símbolos aqui, né, que a gente não vai usar por enquanto. Só coloquei aqui como curiosidade, né, que é os símbolos de maior igual e menor igual, né? Quando é os dois ao mesmo tempo. Então, menor ou igual, né? Isso aqui eu deixo como curiosidade aqui. A gente não vai usar por enquanto, né? Vamos seguindo aqui. Por fim, para a gente terminar nossa aula de hoje, porque na próxima aula, como eu falei, a gente vai fazer exercícios, né? Então eu não vou me alongar muito aqui. O número, ele é uma representação de quantidade, certo? Ele passa a ideia de quantidade, ele passa a ideia de quantificar, de magnitude daquela grandeza que a gente tem, certo? Algarismo são sinais numéricos ou letras que representam os números. Então, por exemplo, quando a gente tem um 45, né, o número 45, isso aqui tudo é um número. Agora, o 4, ele é o que chamamos de algarismo. O 5, ele é um algarismo, certo? É como se fosse isso aqui, ó. A gente tem, por exemplo, a palavra capa, certo? Capa. A palavra capa é uma palavra, de fato, né? Tá aqui, ó. Então é como se fosse o número, certo? Isso aqui tudo é uma palavra. Agora o C, por exemplo, ele é uma letra. O A é uma letra. O P é uma letra. Então, fazendo uma analogia, né? Tudo isso aqui seria o nosso número. E esses pedacinhos aqui, esses elementozinhos que estão aqui na palavra, né? São as letras. Então, 45 é o número. 4 e 5 são os algarismos. Então, aqui é o que a gente chama de algarismos, certo? Esses são os algarismos aqui. E, conforme eu coloquei antes, né? Eu já dei um exemplo, já dei um spoiler, né? A gente tem como decompor os números, né? Todos na base 10, todos em função do 10. E, de fato, né? Dá pra olhar aqui que todos estão em função de 10, ó. Esse 1000 aqui é 10 vezes 10 vezes 10. O 400, né? É 4 vezes 100 e por aí vai, né? Eu não vou colocar aqui, mas basicamente é isso, certo? A gente tem o 50 como sendo 5 vezes 10, por exemplo, né? E o 6 vezes 1. Então, basicamente, a gente pode decompor esses números todos em base 10. E aqui eu coloquei um exercício para a gente praticar, né? Praticar um pouco, né? Essa ideia. Ele pede aqui, né? Decompõe o número 2, de dois algarismos, aliás, AB na forma decimal. Aqui eu coloquei em letra, mas é a mesma coisa como se fosse número, certo? A mesma coisa do 45, por exemplo. A gente pode simbolizar esse número aqui como sendo com essa barrinha aqui, certo? Para não confundir como sendo A vezes B, né? Quando não tem nada é uma multiplicação. Para não confundir, a gente coloca uma barrinha. Isso aqui a gente pode expressar como sendo, antes de eu colocar, né? Eu vou colocar o 45 só para servir de exemplo. 45, como é que a gente fez, hein? 40, né? Mais 5. Aí eu ainda posso organizar mais ainda, porque esse 40 ele pode virar um 4 vezes 10, né? Então eu tenho 10 vezes 4, que é a mesma coisa que 4 vezes 10, porque a ordem dos fatores não altera o resultado nesse caso, mais 5 vezes 1. Beleza. Ah, eu posso não colocar esse 1 aqui? Pode deixar só o 5, sem problema nenhum. Mas é basicamente isso. 10 vezes 4 mais 5 vezes 1. Ah, então como é que fica nesse AB aqui, ó? Vai ficar 10A mais B vezes 1, ou só B. É isso então? É isso. Perfeito. É exatamente isso, ó. 10A mais B, né? Foi precisamente o que a gente fez aqui embaixo, ó. O A seria o nosso 4 e o B seria o nosso 5. Então foi basicamente isso que a gente fez. E como problema de casa, né?
como exercício, eu vou deixar aí para vocês deduzir, né, que AB mais BA não é a mesma forma que eu coloquei aqui, ó. Eu só não coloquei a barrinha, mas é a mesma ideia, certo? Ó, pegando aqui o gancho, você tem AB mais BA sempre será múltiplo de 9. Aí fica como tarefa de casa para vocês deduzirem se de fato isso aqui é verdade. Se de fato AB mais BA, esses números aqui, serão múltiplos de 9, certo? A gente finaliza por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela atenção. Qualquer dúvida podem deixar aí nos comentários. No próximo vídeo a gente vai fazer algumas questões. E falou, pessoal. Tchau, tchau.